Olá, bom dia. Chegamos então à oitava e última aula do curso básico, o curso onde se aprende a dar os primeiros passos no desenho e pintura. Nesta aula vamos pintar um quadro a óleo utilizando tudo aquilo que fomos aprendendo nas últimas 7 aulas. Para pintar este quadro vamos utilizar aquilo que aprendemos nas aulas anteriores. Avance sem medo para pintar o seu primeiro quadro a óleo. Eu estou aqui consigo para o acompanhar e ajudar nessa tarefa. Está tudo preparado? Vamos a isso! Para este exercício vamos utilizar uma tela preparada, uma tela de gesso, que eu preparei com base num cartão, tem um cartão, e eu vou ensinar no próximo tutorial como é que se preparam estas telas, como é que se conseguem ter telas muito boas, praticamente grátis. Portanto, subscreva, ative as notificações para receber a informação de quando é que vai poder ficar a saber como fazer estas telas sem praticamente gastar dinheiro, e a tela que vamos utilizar vai ver que é magnífica em termos de resultados. Já preparei a palete, vou utilizar para este tutorial as mesmas cores, os mesmos pincéis, tudo o que vos disse na aula anterior. Deixo aqui a referência para quem não viu verificar como é que se constrói isto, e vamos fazer tal e qual como as recomendações que vos dei na aula número 7. Vou tentar construir este quadro em numa hora e pouco, para não ser muito maçudo, portanto não vai ser um quadro perfeito com todos os tempos necessários, e aquilo que eu pretendo é que fiquem com as noções básicas de como é que vamos evoluindo, e eu em cada momento vou-vos dar uma referência para as aulas em que abordámos essa questão no curso prático, e podem depois ver um pouco mais sobre cada um dos temas. Por isso, vamos avançar rapidamente para a primeira parte. A primeira parte é fazer a composição. Começamos com a construção do desenho base. Vamos fazer o modelo que utilizámos na aula número 1, desenho à vista. Ok, vamos então começar com o desenho e também as componentes da composição. Eu vou realmente colocar aqui, imaginar as regras dos pontos de ouro e colocar aqui a minha... Eu faço sempre este enquadramento, é aqui que eu vou colocar a obra de arte. E depois logo veremos aqui o tamanho. Tenho aqui o meu potezinho, mais ou menos, também por uma questão de dimensão vê-se aqui a questão. Depois também, como referências, a parte de cima daqui do gargalo, e essa parte de cima do gargalo depois tem aqui a tacinha e a parte de baixo da tacinha também. Portanto, o que eu marquei aqui foi o pote, a taça, e agora dentro da taça também as próprias frutas. Temos aqui a maçã em primeiro plano, depois a pera, e depois a outra maçã. Vamos corrigir aqui um pouco. Esta maçã é mais acima, ok? Esta. Há sempre... Ok. Faço a redonda e depois vou então na base do... o pote, nossa jarra, o vaso das frutas, vai até aqui. Este é o centro. Aqui por baixo do pote, e depois tem aqui a inclinação. E esta é a altura
Esta é a altura da base, ok? E depois, aqui assim mais ou menos, e depois temos então aqui a sombra. Também é importante marcar as sombras. A sombra da pera está um bocadinho mais abaixo aqui. E a sombra ok. Pronto, o que é que... E a sombra agora aqui do jarrinho do saquê. E aqui na maçã. Pronto. Posso fazer aqui com lápis. Posso fazer com lápis e depois assim, tenho aqui esta parte da sombra. Eu não estou preocupado com o fundo, ok? Não é uma aula de composição, aventura, mas é só para vocês ficarem a saber como é que se pinta. Ou seja, temos aqui o nosso desenho. Eu não posso... Cada um tem a sua forma, não é? De criar aqui os princípios básicos, não é? Mas eu não estou muito preocupado com a forma, porque depois vou com o óleo, não é? Com a pintura, construir, modificar, ajustar, corrigir, não é? E portanto não estou nada preocupado em ter aqui um desenho perfeito. Mas, obviamente, cada um de vocês, cada artista, vai definir aquilo que é mais importante para ele. E se quiserem partir com um desenho base mais perfeito, façam-no. Também é possível não fazer o desenho e começar logo na pintura, ok? Agora, se fosse em desenho, nós sombreávamos, vamos fazer isso com o nosso pincel e com o nosso pintura a óleo. Vamos pegar na nossa essência trabentina, vejam outra aula, e vamos então com... E aqui é tal questão, portanto, vou ter aqui cuidado, mas numa palete bem virada não precisava ter isto. E, portanto, vou construir aqui as zonas de sombra e as zonas escuras, não é? Isto para dar um tom. E como veem, estamos aqui a fazer uma camada muito fina, transparente. Com esta camada eu também tento sempre... vamos ver que eu estou aqui com este carvão do lápis. Com esta camada eu também tento sempre, com o preto ou com camada fina, utilizo isto como godé, não é? Eu tento sempre colocar em cima dos riscos, mesmo que não sejam sombra, porque é a forma de integrar os riscos do lápis na pintura. Se espero muito tempo e espero para camadas mais gordurosas, estes pigmentos depois afetam a pintura. Okay? Vamos... O que é preciso nesta? Para já ainda estou só a pôr camadas de sombra. Aqui não estou preocupado em qual é a sombra mais escura e a sombra mais clara. É só mesmo para colocar aqui quais são as sombras que eu detecto neste quadro, neste modelo, e começar depois a entender as formas, não é? Posso, em alguns casos, tenho o hábito de ir ali a buscar, posso, em alguns casos, colocar já algum tipo de referência, o que é mais escuro,
mas não estou nada preocupado com isso, ok? Eu estou a tentar pintar aqui do lado, mas também tenho aqui do lado, pronto, e como vos disse, ponho os riscos também para que não tenha depois surpresas quando vou fazer a camada, né? Quando vou pintar as outras camadas. Okay. Pronto, basicamente construí ou marquei as zonas de sombra e pouco mais. Ou seja, não estou muito preocupado em ter aqui porque agora vou aplicar também com camadas finas as outras cores. Sempre limpando o pincel limpando o pincel sempre aqui nesta fase de camada fina, com menos preocupação do que quando for para as camadas mais grossas, mas vamos sempre limpando o pincel. Agora vou aplicar também com essência terbentina outras cores de referência. Como vos disse, só tenho estas 3 cores e a minha recomendação aqui o branco, o verde claro, que eu vou também, como vos disse, é uma cor muito utilizada e neste caso também para a maçã vou misturar aqui construir aqui uma cor base para a maçã e ponho aqui um bocadinho de amarelo. Não estou muito preparado ainda com isto, não é? Porque depois podem ver também, como fiz na aula de pastel, o que é que fiz, como é que eu pintei, basicamente sem preocupação, as superfícies, não é? E é isso que eu vou fazer também aqui. Pronto. Na maçã, vou pegar aqui os meios tons mais amarelo. O que eu quero aqui nesta primeira camada, que chama-se a camada fina, é dar uma noção daquilo que, mais uma vez ainda estão aqui os pigmentos, dar uma noção daquilo que, eu já posso ir aqui buscar o verde mais escuro nas zonas de sombra da maçã para marcar aquilo que é as zonas da maçã. Não estou a pintar ainda, só estou a criar os volumes e as formas, não é? Aqui há uma zona branca e depois já vos ensino como é que fazem as sombras. Agora vamos à maçã vermelha lá atrás. A maçã vermelha lá atrás eu aplico diretamente o vermelho. Claro, porquê? Porque ainda estou a limpar. Como vos disse, na parte do... Eu até estou a limpar o pincel na parte da camada fina. Não é necessário ter muita preocupação com a limpeza dos pincéis, porque mais vermelho ou menos vermelho não seria problemático. Depois corrige-se, não é? Okay. Sempre fino. Procurar que nesta fase que eu estou aqui à procura dar aqui os primeiras impressões, não é? Do que é a minha obra de arte quando tiver já cor.
E tenho aqui um pedaço, estou aqui a reservar um bocadinho também. Isto também não interessa, não há problema nenhum. Para estes escorrimentos depois trata-se. Como eu disse, as camadas finas não têm problema nenhum. Vamos limpar o pincel, se eu quero aplicar o amarelo, tenho que ter um bocadinho mais cuidado quando estão a ver a água de limpeza da essência terbentina já está suja, mas de qualquer maneira eu continuo a usá-la para fazer aqui estas primeiras camadas, porque, como vos disse, este vai ser um bocadinho diferente, mas o que me interessa aqui é o posicionamento das cores e não tanto a cor em si, porque isso vamos depois ter tempo de fazer a nossa retificação com as camadas mais gordas. Pronto, agora vamos à pera. A pera é um verde também, e depois tem um castanho lá em cima. É um verde mais, tem um tom mais forte, portanto, não é? Tem menos luz, portanto vamos pôr um bocadinho mais de verde. Naquilo que aqui a diferença para a pera. Vamos pôr aqui um bocadinho mais de verde nesta mistura, um bocadinho mais de amarelo, ok? E depois também um bocadinho mais de vermelho para a parte acastanhada. E a minha pera vai ser diferente. E é muito importante que estas diferenças sejam, não interessa a precisão, mas interessa-me que dar a mim próprio, que estou a fazer a pintura, a diferença que há entre um elemento e, neste caso, o outro que vamos fazer, e é isso que eu vou tentar construir aqui, portanto, logo à partida, com as diferenças. Portanto, vou buscar aqui para o cucuruto questão e depois para o resto da pera. Estão a ver aqui os riscos do lápis, estão a ter impacto, não é? na nossa obra de arte, mas, como vos digo, à medida que vamos trabalhando a nossa obra de arte, vamos depois corrigindo, ok? Agora, falta ainda esta parte, que é uma parte cor de barro. Como é que se faz o cor de barro? Tal como fizemos esta aqui, um bocadinho de... Vamos fazer aqui a paleta e vamos criar aqui uma cor de barro, está bem? Vamos limpar aqui sim, para a mistura. Deve-se começar, ok. E agora também depois temos aqui este para a sombra e depois também, obviamente, um bocadinho de verde, porque se vocês se recordam, verde e vermelho dá castanho. E é um bocadinho este castanho que nós estamos aqui a procurar, está bem? Com verde, vermelho e um bocadinho de amarelo para lhe dar cor. Portanto, temos aqui, e depois, com base nesta, vamos também sempre criar um tom branco com um bocadinho deste. E temos aqui basicamente, já, à medida que vamos fazendo isto, né, estamos a preparar também as cores para aplicar na parte mais grossa, porque na parte mais fina tem que refletir isso, ou seja, preparei aqui um pouco para a pera, a maçã e agora um bocado de tinta para o pote. Vou limpar aqui o pincel e vou com esta
pronto, ele escorre, mas isso são as nossas circunstâncias de estarmos a pintar com uma... E depois aqui na própria paleta procuro o tom que vou utilizar aqui para o nosso... Estão a ver com 3 cores, e o verde, que foi a minha recomendação, conseguimos pintar, e esse aqui é o desafio. Depois mais tarde, pronto, já estou a pintar com esta, também nas partes mais escuras, não é? Porque não posso deixar de depois pôr cor nisto. Agora, esta referência depois tem que voltar cá para lhe dar sombra, mas neste momento estou a pintar nossa tigela e, portanto, tenho que pintá-la, não é? E como eu não tenho assim grande preocupação, mas de qualquer maneira aqui há algumas já zonas de luz, não é? E não se esqueçam também de voltar aqui por causa dos fios de carvão, portanto, dos riscos de carvão, ter sempre essa preocupação. E depois há aqui uma zona do chão da nosso pote que não é castanho, que já lá veremos. Estão a ver? Ok. Depois também temos aqui que pintar o nosso, dar-lhe mais consistência aqui ao nosso pote. Vamos aqui pôr mais líquido. Isso não interessa, aqui. Para depois voltarmos então a pintar o nosso pote. Ele leva aqui uns tons de castanho, que foi a pintura que tivemos anteriormente. Não faz mal, porque nós sabemos que ele é preto. E depois vamos... Ponho aqui um bocadinho mais... Ou seja, estou, neste caso, que é uma coisa preta, a dar aqui um bocadinho mais de consistência. Ok? Depois, este então, como vê, tem camadas muito finas, mas o que eu estou aqui à procura é de preencher tudo, não é? Preencher tudo. E agora, também tenho que olhar para o fundo, ou seja, vou ter que escolher o fundo. Nas outras aulas eu fiz um fundo cor-de-rosa, vamos manter isso e vamos manter aqui a toalha branca, não é bem essa a ideia, mas o que está, mas vamos manter aqui a toalha branca até aqui e depois o fundo cor-de-rosa, ou até um bocadinho mais abaixo. Vamos concentrar-nos aqui então, a sombra tem que estar aqui. Pronto, vou pôr aqui a toalha neste sítio. Então, o que vou fazer para completar aqui o nosso é pegar num pedaço de branco e fazer aqui um cor-de-rosa muito leve mesmo, para o fundo, mantendo a estrutura. Não podia não ser, podia pôr um azul, podia pôr, mas o cor-de-rosa não fica mal. Tem aqui a nossa vermelha agora e portanto, mais uma vez, pincel muito molhado. Vou limpar o que eu tive aqui a pôr o preto. Vou limpá-lo e vamos então pintar o fundo com esta cor bastante... Estou sempre a utilizar pronto, como isto vai dar, isto ter também esta cor líquida para arrastar os pigmentos de lápis, que agora não desaparecem, mas depois com as camadas. E depois vamos já ter aqui alguma preocupação com os contornos. Fiz isto assim um bocadinho à pressa e agora tenho que corrigir com... Eu tenho aqui...
Olha, eu estou a pintar também com aquela preocupação de arrastar os pigmentos e nem sequer estou muito preocupado em não sequer estou muito preocupado na cor ou na, porque mais tarde é que vamos a preocupação é cobrir e ter aqui uma noção do resultado final. E falta-nos então ainda a mesa, porque a mesa é branca, vamos deixá-la branca, mas como eu também quero, no fundo, retirar, ou seja, colocar também a essência terpentina para dissolver um bocadinho estes pedaços de carvão, vou fazê-lo também, exatamente como fiz para o fundo da parede, fazer aqui o fundo branco da mesa. Eu vou aqui diretamente ao branco. Essência terpentina, tem aqui um bocadinho de cor de roda, não faz mal. Pronto, estas histórias, se a paleta tivesse direita. Portanto, o que nós vamos aqui marcar é, prefiro pintar por cima assim, em vez de deixar espaço para a tal questão do carvão ser impregnada. E, como veem, cada vez que eu passo aqui numa zona próxima, o carvão é arrastado, mas também não há problema, porque depois nas camadas seguintes eu resolvo. E isto não retira o objetivo, desta primeira nossa camada fina, que é dar uma ideia do tema, da composição, da cor, das tonalidades que nós temos na nossa obra. Depois aqui este parte de baixo também é branco e vou pôr mais essência terpentina. Vou limpar os pincéis sempre. E falta aqui uma zona que eu vou também pintar, só como referência base, não estou muito preocupado com aquilo, com um bocado de amarelo, porque aquilo tem amarelos, mas eu vou simplificar, não é? Mas eu também poderia já pôr aqui um verde, uma coisa assim. Ok. Pronto, como vêem, temos aqui a nossa base toda pintada e vamos então avançar para a segunda, para as outras camadas. Eu aqui já não diria que é a segunda ou terceira camada, depende, mas esta fase é importante. Ter uma estrutura muito fina, camadas finas, que seque, já está praticamente seca, e vamos pintar de imediato. Não vou parar o tempo, não vou estar aqui à espera, vou pintar já, diretamente, para vocês verem que não há time-lapse. Vou incluir aqui o azul ultramarino, conforme estava na nossa lição, faz parte desta paleta básica. Um pouquinho. Vamos então construir o nosso, dar mais força à nossa, e agora começamos por onde quisermos. Eu vou começar pela maçã. Podemos utilizar óleo,
para fazer as nossas camadas mais gordas. E o que eu vou fazer é que a essência de trebentina, vou deitar esta fora e vou colocar aqui uma essência de trebentina nova para limpar os pincéis antes de passar. Ou seja, a essência de trebentina que na primeira fase teve um objetivo de também diluir para simplificar e para fazer a secagem mais rápida desta base, agora vai servir para limpar os pincéis. Aqui temos a essência de trebentina limpinha e vamos então começar a pintar o nosso quadro já com o óleo, ou seja, com a mistura maior. Depois posso não ter necessidade de... Não é necessário fazer a utilização do óleo, não é? Estão a ver? Desaparece aqui rapidamente a nossa... E o que é que eu faço aqui, como vocês estão a ver? O que eu estou a fazer aqui é... Estou a misturar, estou a procurar as bases que fiz, mas em função do modelo, estou a procurar também misturar na palete aquilo, no próprio desenho, na própria tela, aquilo que eu trago da palete. Misturo aqui, não preciso fazer grandes... Eu vou buscar cores diferentes, este aqui é um bocadinho mais escuro. Portanto, eu não estou ainda a tratar das sombras, mas o que eu estou aqui no fundo a fazer é marcar também ainda já as posições da luz e da cor na maçã. E depois ela vai ganhando consistência à medida, portanto, já deixei aqui uma segunda camada, vou tratar também aqui da sombra. Como é que se faz a sombra? E agora eu reporto para a aula de luz e sombra. A luz e sombra vai-se buscar a complementar. O complementar do verde, que eu vou pintar aqui, portanto, ou seja, esta sombra, vou pintá-la aqui, tem um bocadinho do escuro que já vem da outra, e vou pintar aqui com o verde. A luz e a sombra é o complemento, é a cor base e depois a sua complementar. A complementar, depois explico lá, nas sombras é o vermelho. Portanto, tenho aqui uma sombra de verde nesta maçã que é mais ou menos assim. Depois corrijo, não é? Depois vou limpar aqui o pincel, depois da sombra. E no fundo só estou a fazer aqui uma notação das referências. Depois também tenho aqui outras sombras também de maçã. Esta sombra para já sai muito cinzenta porque veio aqui deste mistura, não é? Mas quando depois nós trabalharmos mais, não é? Até posso pôr já aqui, por exemplo, mais vermelho para ela ir ganhando vida, não é? Quando nós trabalharmos mais, com mais também tem aqui sombras na parte de fora da maçã, isto depois tem tudo que desaparecer. Quando nós trabalharmos mais a parte, as outras camadas, à medida que formos avançando, estes elementos ganham vida, portanto vão-se criando aqui as dimensões, portanto eu posso nem sequer, tenho sempre esta tendência, não estou ainda sequer a ver as luzes, estou apenas a criar a estrutura. Portanto, esta maçã já face à outra camada ganhou aqui um bocadinho de consistência, não é? Portanto, esta parte depois tem que ser mais... Ganhou um bocadinho de consistência, mas não está terminada. Agora tenho que voltar cá e agora vou passar para outro elemento, não é? E vou passar aqui, aproveitando aqui a cor, para a pera. Estão a ver? Assim que ponho aqui a pera, ela tem que ter uma estrutura diferente. Por aqui mais, já veremos, aqui assim mais vermelho nesta parte de baixo. Okay. E também o tal castanho que está aqui em cima, vou realçar
é preciso ter paciência, não sai à primeira. O que é que eu quero dizer com isto? Que nós temos que ir ver como é que evolui, como é que está a evoluir a nossa obra, não é? E essa obra vai sendo, no fundo, vamos encontrar o nosso ponto de equilíbrio ou de interesse, de aceitação, porque depois nós não queremos também fazer já estou a pintar aqui a outra maçã vermelha. Nós também não queremos fazer um retrato fiel, não é? A história das fotografias já acabou. O que nós queremos fazer um bocadinho é fazer colocar a nossa maçã, não é? Esta maçã, se vocês quiserem, depois no fim tem aqui um tom de verde, não é? Mas, ou seja, nós queremos é dar impressões, não é? Impressões de pintura. E isso é conseguido à medida com a nossa interpretação do que fizermos, etc. E talvez estes riscos, não é? Estes riscos depois desaparecem. Como é que nós fazemos desaparecer? Vamos colocando mais tinta, mais gordurosa. Não estou preocupado com estes coisinhos, no fim faz-se isso. Estão a ver? Aqui a parte das frutas. A parte das frutas, no fundo, em termos do que eu quero, não é? Ou seja, qual é a ideia que eu quero transmitir, da diferença que há entre as três peças de fruta. Eu depois tenho que voltar aqui a salientar um bocadinho aqui a sombra da maçã. Um verde. Vou pôr aqui um bocadinho de azul. O que é que eu fiz aqui para fazer esta sombra? O azul também tem... O verde não existe, não é? O verde é o azul mais amarelo. Eu vou colocar azul aqui para dar a noção da sombra, porque no fundo estou a fazer um verde mais escuro, não é? Fazer aqui um verde mais escuro para dar a tal sombra. E depois aproveito e faço aqui também as nossas... E depois com o complementar, não é? Que é o vermelho. Como vos digo, não estou muito preocupado aqui com rigor e tal, mas obviamente por exemplo, sei que aqui nesta parte está aqui, vê-se aqui uma parte mais de luz, não é? Está aqui da maçã. E também houve aqui uma correspondente parte de luz na pera. Já veremos. Vamos agora dar um bocadinho mais de consistência aqui ao nosso pote. A nossa parte de baixo. Pinto a parte primeiro. Já incorporei um bocadinho mais de... Tirei um bocadinho... Vamos então também colocar aqui como é que eu construí esta cor com vermelho e amarelo. Aqui também o azul faz parte das cores da cor complementar deste, e portanto também faz parte desta sombra. Okay. E aqui vou juntar-lhe um bocadinho mais de vermelho a este, e depois vamos juntar aqui um castanho de Van Bragg, que é quase para lhe dar um tom. E depois vejo ali também que há
aqui uma zona de luz, não é? Já vos digo qual. Esta mesma sombra também vem para aqui. E vou construindo, e à medida que estou, e aqui também posso, claro, dar-lhe. Há aqui uma sombra mais ténue, que eu aproveito, tenho aqui, estou a pintar esta, não é? Tenho aqui esta sombra mais ténue que eu tinha marcado, e eu fazer também esta passagem com este pincel que vem daqui, estou a criar aqui esta diferençazinha, também tem a ver com sombra. Okay. Este aqui também tem aqui algumas coisas, e depois posso, naqueles que são, como vocês veem ali uma zona de luz, e eu ainda não utilizei, nem vou utilizar, os pincéis mais pequeninos, porque a ideia não é chegar aqui a uma obra de arte, a ideia aqui é ensinar-vos como é que se faz, portanto, não utilizei os pincéis mais pequeninos, mas aquilo que eu quero mostrar em termos de luz e de cor, consigo fazê-lo com o pincel maior. Portanto, estão à vontade para depois utilizar vocês o pincel mais pequenino, mas não é, eu não utilizo, não é? Vamos aqui outra vez pôr mais sombra, salientar, porque aqui, ok. E há aqui uma zona. Ou seja, a pintura ao óleo depois é uma questão de ir, para só vou aqui, e este aqui é mais escuro. Okay. A pintura a óleo vamos agora pintar estas sombras, são importantes. Nunca desprezem. Vou pôr um bocadinho de óleo, não se esqueçam, agora já não estamos a misturar com a essência traventina, aqui um bocadinho de óleo, para fazer estas sombras. É sempre muito importante as sombras quando estamos a fazer os desenhos e trabalhá-las ao mesmo tempo que os elementos, porque as sombras é no fundo o que nos dá o volume, não é? da circunstância, ou seja, transmitem ao espectador a noção do volume e, portanto, estamos a trabalhar também toda a obra para transmitir o volume. Vejam realmente o meu tutorial sobre sombras. Eu aqui, para já, eu vou trazer aqui um risquito e depois, só para tirar aqui o carvão, estão a ver? Aquela história do carvão. Porque depois quando vier, como isto ainda não está muito gorduroso, esta camada não está ainda na sua gordura, é fácil com o fundo, quando pintarmos o fundo outra vez, dar-lhe aqui com os contornos do fundo, realçar aqui este tracinho de sombra, está bem? Pronto, também há aqui a gente vai ajustando, estão a ver aqui uma sombra que se completa e pronto. Depois também vamos agora tratar do pote. Voltamos sempre na parte mais escura e agora já estamos a pintar com óleo, não é? Estamos a pintar mais oleoso e o preto temos que gastar aqui. Não se esqueçam, eu estou a usar castanho de Van Dyke e não vou usar preto, não é? E como vê, quem não reconhece, quem não soubesse, não estaria agora a notar que não era preto. E depois, por exemplo, para as sombras é muito mais controlado, porque este tem um bocadinho, o preto tem todas as cores. Este também, mas tem um bocadinho mais de castanho, ou seja, absorve menos a luz e consegue-se
gerir melhor. O que é que eu vou fazer aqui neste pote? Obviamente eu vou tentar construir mais ou menos alguma coisa, mas não vou dedicar aqui muito tempo aos detalhes, não é? Mais uma vez tenho que colocar aqui esta. E depois, por exemplo, tem aqui umas luzes que eu vou aqui colocar diretamente o branco sem grande preocupação. Como vos disse, o que nós queremos aqui é a impressão, não é? É dar a impressão do que é que nós temos. Não estou preocupado em saber se são 3 tracinhos ou qualquer tracinho. O que eu quero é que depois, quando olhar para aqui, quando o nosso cliente que vê as obras olhar para aqui, sentir que tem algo. Realmente aqui eu já estou, estão a ver? Já estou a utilizar diretamente a tinta preta, porque já estou aqui nesta parte mais escura a dar-lhe a consistência que eu quero em termos de óleo. Não é? Em termos de óleo. Depois, aqui a nossa tem aqui também uma zona branca, não é? Bastante saliente, que eu vou então salientar mais. Estão a ver, eu exagero, porquê? Porque no fundo isto dá vida à pintura, não é? E eu agora vou aqui fazer estes rebordes, vou utilizar aqui a cor que tenho desta mais ou menos, e vou pintar aqui estes rebordos, que ainda tem muito carvão, portanto eu vou ter que voltar cá, mas já estão a ver o que é que se pretende. Tem que ter mais vermelho, depois vou-lhe pôr mais amarelo, que ele não é assim, portanto que é. E depois com o preto, não é? Com o preto vou. Okay. E mais tarde vou também utilizar aqui o fundo. Eu estou aqui a tentar dar dinâmica, ou seja, ainda tenho aqui algumas horinhas de trabalho, não é? Mas o que eu vos quero transmitir para já, quando nós acabamos aqui a nossa lição, é o básico da finalização da obra de arte que vocês podem fazer com óleo. O óleo é realmente a mais versátil dos meios. Ok? E agora, depois vou limpar o pincel para fazer já aqui uma coisa, que é incorporar aqui um bocadinho de cor de rosa, para terem a noção. Agora não tenho que seguir uma ordem, não é? Não tenho que seguir uma ordem, e eu estou aqui já a eliminar alguns, que é para depois, quando pintar com a cor base, a ver, dar-lhe aqui muito a ver, quando pintar com a cor base, eu tenho também com o fundo, tenho já algumas correções. Então, eu, por exemplo, aqui tenho que equilibrar este lado e depois, ok, equilibrar este lado. Ou seja, com os contornos agora com os contornos posso desenhar melhor, acabar o desenho que eu queria fazer, certo? Não importa aqui de confundir as coisas momentaneamente com as cores, não é? Mas depois vou, quando tornar mais fácil. E depois, aqui neste caso,
Há aqui umas coisinhas, eu aqui podia utilizar um pincel mais pequenino, mas vou pôr aqui, e depois tens aqui também uma saliência, não é? E aqui. Ou seja, são toques que nós damos, depois ainda se pode pintar mais quando a próxima camada, e agora vamos voltar às frutas, não é? E aqui ao fundo. Estou sempre a pintar com camadas mais oleosas, não é? Vamos aqui às frutas, voltamos aqui à nossa maçã. Vamos salientar aqui as zonas com amarelo, juntando aqui à nossa cor base, e vamos salientar aqui as zonas onde eu quero dar, onde eu estou a dar-lhe mais luz, e voltamos a trabalhar essas. E depois aqui também há aquela preocupação, se quiserem, de seguir os riscos da própria maçã, que dar a impressão do que é que nós estamos a fazer, certo? E aqui também voltamos a ter que tratar aqui um bocadinho das sombras. Aqui quase que de luz, um ponto de luz que eu vou aqui exagerar, mas depois ela fica, quando for esticada, não é? Fica aqui saliente. Mais aqui a nossa cor base para tapar aqui estes riscos, não é? E depois vou então criar aqui a nossa sombra mais por isso não vou tratar esta sombra tem que ter verde, não é? Esta sombra tem que ter a base e o verde consigo com amarelo e azul, ou mais vermelho. Ok? Vamos então dar aqui mais cor verde à nossa sombra. Como diz, o verde é conseguido com azul. E depois também estas sombras da própria maçã, são ligeiramente diferentes das sombras do... Pois há aqui zonas de sombra muito carregadas. Aqui eu até vou utilizar o castanho Van Dyke para criar aqui esta sensação de maior profundidade, ou seja, os sítios onde não chega a luz, eu realmente posso utilizar tal como aqui, por exemplo. Só que eu vou agora, à medida que vou pintando, que vou acrescentando aqui um bocado de castanho, lembra-se, fiz aqui com o castanho, à medida que eu vou acrescentando, que vou desenhando com o pincel, eu vou percebendo e vou incorporando, faço aquilo que estou a olhar para o modelo, não é? Faço aquilo que é o modelo, que é as nossas peças de fruta, onde é que eu devo colocar as nossas, onde é que eu devo colocar as zonas, os tons mais escuros e mais claros, seja nas maçãs, seja nas peças, não é? E portanto, é uma coisa que eu vou fazendo gradualmente. Portanto, e depois tenho aqui sempre esta possibilidade de ir acrescentando, e eu vou acrescentando também cor para ficar mais viva o tema que eu estou a pintar, né? Porque, por exemplo, sei que verde também, sei que depois eu tenho que retirar, ou seja, dar ao nosso objeto, não é? Ao nosso objeto uma consistência
de pintura a óleo. A pintura a óleo não tem transparências, desaparecem as transparências e, portanto, eu tenho que ir acrescentando mais óleo, e à medida que vou acrescentando mais camadas de óleo, vou trabalhando também estas questões. Tudo é gradual e podemos ir trabalhando os nossos modelos. Eu estou a tentar, devia pôr na frente às vezes um bocadinho para esta parte também tem aqui zona para ver se o enquadramento estava bem, etc. Mas deixo-vos isso Pronto, sacrifico isso para vocês verem como é que eu estou a pintar e tenho aqui esta história. Não estou preocupado em saber o que é aquilo, mas sei que isto entra aqui para a parte de cima, não é? É só uma impressão. A coisa que eu tenho que fazer aqui é dar-lhe uma consistência, também como o resto da obra. Sei que está aqui um cor de laranja, portanto há algumas coisas que eu... Este é o fundo. Não é aqui o tema principal. Depois há aqui nesta questão das sombras, também há sítios mais carregados de sombra do que outros, não é? A sombra não é um elemento... A sombra é viva também, não é? Por exemplo, esta sombra, como também tem aqui zonas mais escuras, aqui junto ao potezinho e aqui por baixo também. Depois esta sombra aqui também vai receber um bocadinho deste tom, do reflexo desta coisa aqui, estão a ver? E dar-lhe vida. Enquanto que esta aqui do potezinho é preta mesmo. Okay? Aqui também vamos ter nesta sombra um bocadinho de vermelho do reflexo deste barro, não é? Do barro. À medida que vamos avançando na obra, eu vou incorporando aqui as diferenças e aquilo que eu quero em termos de sombras, em termos de tons. Ainda não acabei as maçãs, nem as peras, nem nada disso, não é? Mas vou então aqui à minha maçã a completar também mais coisas. Aqui há algumas zonas de luz que eu vou salientar aqui. E também aqui já a nossa maçã vermelha, que vai ter aqui mais eu sei que, por exemplo, aqui neste fim terá certamente mais sombra e aqui também. E agora a pera. Vamos misturar aqui mais amarelo, mais verde e um bocadinho de vermelho para esta pera aqui. Mais vermelho. Que também chega até aqui. Ok. Só preciso dar mais cor do que aquilo que a cor tem, não é? Vamos pôr aqui um bocadinho mais de azul, aqui amarelo.
bocadinho mais de verde para aqui esta azul, para esta parte aqui da pera que está. Estão a ver? Eu vou não editando, vou criando aquilo que eu estou a pintar, vou criando as impressões, vou seguindo o modelo, sei que o modelo, há aqui uma zona, vou pintar aqui este verde, queria ter limpado o pincel, para criar aqui este verde outra vez, mais clarinho da maçã, para pintar aqui algumas. Tem aqui esta zona de sombra, esta zona aqui também tem, e depois esta aqui, ok? E volto outra vez aqui à sombra, que ainda é mais azul e vermelha. Okay. Aqui assim também. Como digo, estou a pintar com um pincel grande, para ser mais rápido. Dentro de 10 minutinhos acabamos a nossa sessão. Vou dar aqui um jeito no fundo. Também vou passar aqui para o pincel número 6, para aqui algumas coisas que, pronto, que interessa. Pronto, aqui que eu preciso. Estão a ver aqui algumas coisas que interessava salientar e que com o pincel grande, passei aqui para o pincel número 6, e esse pincel agora vai-me ajudar aqui nesta tarefa. Okay. Há aqui uma tira preta neste potezinho, vou pô-la aqui. Ok. Já volto cá. E essa tira preta também se nota aqui nesta, mas não se nota muito. Está aqui alguns contornos que depois desaparecem, e este aqui também vai ter que levar aqui um. Vamos limpar aqui o pincel e pôr mais aqui, só para esta ficar mais consistente e não com aquela noção do okay. Isto aqui é a sombra, e aqui limpando o pincel para tornar isto mais homogéneo. E depois também há aqui uma zona de sombra debaixo deste, que está a salientar, para dar esta noção de que que assim, estão a ver? Não se preocupem com o vermelho. Ok, agora vamos por aqui um bocadinho de amarelo e verde para esticar esta. É assim. E depois voltamos aqui à sombra, porque esta sombra aqui é mais nítida, não é? Ou seja, estão a ver, à medida que eu pinto, eu vou tornando
homogéneos os tons, sem deixar escapar que esta zona aqui era uma zona de sombra muito mais forte do que esta, não é? E, portanto, não posso deixar de cuidar, de manter as tonalidades que entendi que seriam importantes desde o princípio. Pronto, agora um bocadinho de paciência. Vamos então também pintar aqui com vermelho os caules, aqui algum das maçãs. Portanto, aqui esta tem aqui um caule. E esta aqui com esta cor mais escura da pera. Um bocadinho maior, não é? E aqui a nossa maçãzinha vermelha também tem um caulezinho que lhe dá aqui um ar. Okay. E depois há aqui uma sombra também. Portanto, não quer dizer que esteja terminado, mas para o efeito da nossa aula, ainda vou pintar o fundo, é muito importante. Vou pegar um pincel maior. Passar no pincel maior, limpo, vou buscar mais pano. Para vocês verem aqui o efeito. Vou só preocupar-me aqui com este. Está aqui o espaço para vocês verem. Provavelmente, se vocês estivessem a pintar um quadro destes, teriam que fazê-lo em várias sessões e ao fim de alguns dias a camada, o óleo que está por baixo, ia ganhando consistência. E esta cor, estão a ver o que é que está aqui a acontecer? O cor de base, a cor do fundo, não é? Já está mais já está mais consistente e já me ajuda, pronto, a definir melhor os contornos dos objetos. Ok. Aqui mais uma vez eu faço aqui um ok. Aqui está o potezinho. Depois, se for caso disso, volto a colocar os contornos. Vou fazer aqui mais uma mistura de branco com vermelho e vou tentar, a ver, mantenho de base e vou tentar fazer a mesma cor que estava lá em baixo, ok? Juntando o vermelho neste caso, pronto, já está. Eu precisava aqui mais tinta rapidamente para esta parte aqui onde eu quero salientar no fundo os contornos das maçãs no topo. O que é que
Mas não são redondas, não é? Por isso, eu aqui, acho que ainda se vê aqui um bocadinho da travessa, que eu já vou pintar. Mas no fundo eu estou apenas agora preocupado em salientar os contornos. Esta parte também só tinha saído para aqui e eu não estou. Pronto. E a parte da pera igual. Vamos então pintar. No fundo aqui este fundo já estou a utilizar uma consistência diretamente da mistura das tintas sem grande preocupação, não é? Já não tenho mistura, já quero que seja, para vocês verem, afinal, se bem que ainda podia dedicar aqui outro tempo, não é? Para pintar mais, para dar mais consistência ao fundo, etc. Okay. Agora vamos então também fazer o mesmo. Okay. Basicamente, se quisessem deixar assim, tudo bem, se não. E depois vamos aqui aos contornos. E depois limpar o pincel. E vamos aqui ao fundo branco. Tínhamos assumido que era branco e vamos então. O que é que acontece? Também vamos, no fundo, realçar aqui. Ao colocar o branco, realçamos as sombras, não é? E damos este. Temos aqui a história da sombra do. Tenho sempre a tendência de ir ali à mesa ver o branco titânio. É um branco bastante opaco, ou seja, é um branco que me permite aqui eliminar rapidamente. Há brancos mais transparentes, não é necessário. Portanto, um branco titânio tem esta vantagem. Então, aplica-se o branco e ele realmente não precisa de várias camadas para chegar ao branco. Okay. Se a luz vem daqui, por exemplo, eu tenho aqui, neste caso, mais branco do que ali naquilo. Mas aqui quando se pintam os fundos, neste caso é a superfície, mas é um fundo face ao objeto, há que ter este cuidado. Aqui um toquezinho para pensar que é a sombra Okay, aqui precisa mais branco, se esta é a zona da luz, e aqui se calhar é que depois alguma sujidade, portanto tenho que retificar depois ali a sombra, a redonda. A sombra também é uma agora pôr um bocadinho aqui com óleo para arrastar e pôr aqui um bocadinho de castanho Van Dyke para completar aqui esta parte da mesa com mais branco. Okay. E fechar aqui. Pronto, as sombras também, as sombras não estão completas. Podemos pintar, já estamos, a aula já vai longa, mas as sombras têm corpo, ou seja,
são mais vivas, né? no perto, e depois lá para o fim vejo a minha aula de luz e sombra tem vida, não é? Como aqui, portanto, aqui é mais castanha, aqui é mais escura, portanto estou a tentar dar aqui um bocadinho de vida à sombra, apesar de que depois, neste caso sobre o branco, à medida que se aproxima aqui, e depois posso deixar aqui esta, por exemplo, fazer aqui um mais ténue e dar aqui esta noção de que a sombra tem vida, não é? Acaba por não ser uma sombra constante, não, as sombras vão desaparecendo, não é? Até à luz. Pronto, depois ainda tenho aqui, fruto daqui do nosso trabalho que fizemos, posso dar aqui algumas correções, mais aqui alguma na parte escura, impactar aqui por mais escuro para dar aquela noção de que realmente esta parte aqui do potezinho é mais escura, aqui também, e depois dentro, não é? Dentro do próprio pote. Vemos que é a parte onde a luz não chega, dar-lhe um tom mesmo escuro. Okay? E portanto, nós nunca. Também há uma história. Histórias de quando é que se acaba de pintar um quadro a óleo? Quando é que se acaba de pintar um quadro a óleo? Olha, é uma boa pergunta. É quando eu quiser, não é? Quando o artista quer pintar o quadro a óleo, acabar com ele, ele acaba. Não há uma regra acaba-se quando tiver assim. Não, acaba-se quando o artista estiver satisfeito com o trabalho produzido. Agora, quando é que isso acontece? Pois não, cada um depois vai dar aqui as suas, vai ficar com, vai achar aquilo que achar e vai dar a sua própria interpretação Portanto, eu podia estar aqui, estou aqui a acabar a aula em termos daquilo que tinha programado e pronto, eu podia continuar aqui a trabalhar a nossa obra de arte para conseguir dar-lhe o que for que entender de plasticidade, de pastosidade. Ou seja, como vos disse, não há um limite, não há uma noção do que é que no fundo se pretende quando é que acaba, não é? Vou terminar aqui esta parte desta terrina, que tem aqui um bocadinho, não é? E vocês também. Depois aqui o preto, que é uma rasquinha preta. Ou seja, estamos a tratar de detalhes que são aquilo que faz, no fundo, a obra depois mais viva. Por exemplo, aqui esta parte tem luz, não é? Posso também realçar, depois realçar aqui também. Pronto, não tenho... Aqui este contorno. Então, são coisas que depois se podem ir aperfeiçoando.
aqui neste caso para vos mostrar o efeito. É uma questão de tempo. Podemos sempre melhorar. E é isto, com esta lição prática que resume tudo, concluímos o nosso curso básico para quem quer começar. É um curso mesmo básico. Quem tem já alguns conhecimentos pode sentir que é muito pouco interessante, mas estamos a dar as primeiras dicas, as primeiríssimas dicas para começar em todas estas aulas. Portanto, veja o curso completo, veja quais são os passos e o que é preciso saber para chegar a fazer uma obra melhor como esta ou melhor que esta. Portanto, subscreva o nosso canal, ative as suas notificações. Nós agora vamos fazer vamos dar mais dicas, vamos dar outras técnicas, outras ideias para melhorar a sua arte, a sua pintura, seja qual for o método que escolhe ou os materiais que escolhe, está tudo no nosso curso básico. Escolha o seu caminho e depois continue com o canal a melhorar até ao seu, então, dependendo do seu tempo e do interesse, do esforço, do tempo que tiver. Nós estamos aqui para ajudar.